Estamos aqui começando mais um episódio do Ridecast, é o seu podcast sobre empreendedorismo fora do palco, com o Bruno Lagoeiro, Felipe Lourenço, Rica Moraes e eu aqui, Júlio De Angeli. Bom, hoje a gente vai falar sobre fundraising e investimento. E a pergunta do nosso episódio de hoje é a seguinte: o meu negócio precisa de investimento? Então a gente vai dividir hoje o papo aqui em 4 blocos, tá? Então um é sobre a decisão de captação, uma outra parte sobre a seleção e relacionamento com os investidores, as experiências pessoais da turma aqui com as rodadas de investimento e um pouco de estratégia de captação e atratividade para o investidor. De acordo com a Associação Brasileira de Private Equity e de Venture Capital, a ABVCAP, havia 544 fundos de Venture Capital em captação ou em operação no Brasil no ano passado, 2023. No entanto, nem todos esses fundos estão necessariamente ativos no momento. De acordo com o Distrito Dataminer, em 2023, os 100 fundos de Venture Capital mais ativos no Brasil investiram aí um total de 24,5 bi de real em 763 startups. Então, segundo o PitchBook, em março de 2024, nos Estados Unidos são 18 mil fundos de Venture Capital em seus bancos de dados. Então, aqui neste grupo, nós temos aqui boas histórias para analisar sobre esse tema e sobre essa pergunta. Então, a gente tem 3 negócios diferentes aqui, das histórias do Rica, do Felipe e do Bruno. Vamos falar sobre o nosso primeiro bloco, então, da decisão de captação. Como é que é? Levantar ou não levantar grana, Quando que eu sei que eu preciso ou não de dinheiro e que momento é ideal para isso? Quem quer começar dando aí a pista aí pra gente, esse nosso episódio? Eu vou começar falando porque eu não captei, E aí, Boa. Acho que antes de falar de captar, enfim, de pegar dinheiro ou não, que esses caras aqui, eu tenho o prazer de estar com 2 caras amigos de longa data que são especialistas, porque tiveram muitas histórias relacionadas a isso. Acho que tem um pouco o meu lado na PebMed de não ter captado. E o fato de eu não ter captado não quer dizer que eu não tenha conversado com investidores, Em vários momentos conversei com investidores, tanto investidores anjos quanto venture capital, mas realmente a trajetória da minha empresa ela permitiu que fizesse um caminho um pouco diferente, um caminho realmente destrinchado pela geração de caixa e aí ter margem, reinvestir, talvez ter um crescimento eventualmente com um pouco menos de queima de dinheiro, Muito focado realmente ali na geração de receita com lucro para reinvestimento. Quando a gente começou a PebMed, lá atrás, acho que uma das nossas grandes motivações foi justamente começar com um produto que gerava receita, um produto que, no fim das contas, tinha como se pagar e manter ali seu básico de funcionamento. A nossa história começa justamente por ser médico, estar empreendendo junto, e a gente estava empreendendo atuando na profissão, sendo um profissional da parte da assistência médica. Então, acho que ter um pouco desse caminho foi, para a gente, naturalmente, um impulso ali dentro. A gente não se imaginava, por exemplo, largando a medicina de cara, largando tudo e correndo atrás de pegar dinheiro, enfim, entrar num mundo muito diferente do nosso. Então, acho que o primeiro ponto é que no meu caminho teve esse lance de como é que eu conseguia fazer um negócio sustentável e aquilo me pagava já desde o dia 1. Era uma coisa importante enquanto empreendedor. E é uma coisa até que eu acho que no cenário brasileiro, muitas vezes a gente subestima o quanto isso é relevante, Eu costumo dizer que no Brasil os modelos de negócio deveriam ser modelos tipo padaria, Você abre, faz o pão, vende o pão, gera o dinheiro, separa o lucro, paga os funcionários e aí aprende a fazer mais pão para o outro dia. Para a gente foi muito esse caminho escolhido. Mas isso não quer dizer que a gente não pensou em captar. E uma coisa que me marcou muito na época que principalmente de aceleração, A gente não fez uma captação formal de venture capital, mas a gente passou pelo processo de aceleração, que foi muito relevante para a gente, para a construção de governança, para a gente entender justamente organizar, ter um sócio que não era um sócio focado em investimento, mas focado em fazer o negócio sair, decolar enfim, efetivamente se construir, é que dinheiro bom de investidor é dinheiro que você sabe exatamente como vai multiplicar o seu negócio. Então, vivenciei muito lá atrás e eu acho que a gente passa por ondas disso em alguns momentos. Eu acho que o Rica e o Fê
e o Júlio concordam, tem uns momentos, né, de frenesi, de hype, né, onde, infelizmente, alguns empreendedores acabam achando que ter sucesso é ter rodada cada vez maior, e a gente sabe que isso pode gerar mais complicação e mais problema no fim do dia. Mas uma coisa que o meu sócio, o Rafael do Tom, me falou lá atrás, uma época que eu estava pensando em captar porque era assediado pelos VCs e não porque eu estava realmente estrangulado por falta de capital, era: se você não tem uma maquininha onde você bota 10 de um lado e sai 1.000 do outro, e aí o dinheiro é um limitante hoje para você crescer, você já deveria repensar 2 vezes antes de ir pegar dinheiro por aí. É claro que tem situações que o negócio vai fechar, vai encerrar, e aí precisa do dinheiro, porque senão ele não existe. Mas no meu caso, que era um negócio que tinha receita, que gerava margem, que a gente estava o tempo todo focado em crescer receita com margem, o dinheiro da captação deveria ser um dinheiro onde tivesse muita clareza, onde eu pudesse botar de um lado e multiplicar e acelerar muito o meu negócio do outro. Então, acho que o meu caminho, começando um pouco esse papo aqui, que é um papo sobre captação, sobre fundos, sobre etc., começando um pouco diferente, eu acho que um pouco essa perspectiva para você que está começando a empreender ou que já tem um negócio que está se desenvolvendo, realmente tentar ter na cabeça que o uso do dinheiro, né, efetivamente, é a coisa mais importante que você tem que pensar de forma antecipada, porque no fim do dia, pelo menos na minha perspectiva, não precisar de dinheiro é o melhor cenário, né? Do dinheiro dos outros é o melhor cenário. É isso aí. Ô, Rica, você que tem uma história praticamente oposta aí, né? Como é que foi aí? Como é que foi a tua jornada e como é que você responde essas perguntas? Cara, eu acho que a gente tem 3 exemplos aqui que mostram que dá para construir boas empresas de sucesso de todas as formas, né? Então, assim, eu acho que eu divirjo só de uma parte do Bruno, que eu acho que, assim, dá para construir de qualquer jeito, assim. Eu acho que cada um tem um jeito, fez uma história trilhando da forma com que aquela história poderia ter sido construída. Pegando o exemplo da própria Memed, e obviamente, né, só para fins didáticos aqui, eu não estou querendo comparar nem nada disso, mas a gente tem vários exemplos de empresas que foram construídas só com recursos e sem ter faturamento, né? Você pega o Instagram, foi uma delas, o WhatsApp foi uma delas, você pega o Uber mesmo, até hoje ele não dá lucro, né? Uma empresa que também queima caixa pra caramba. Então, assim, empresas que foram construídas, que cresceram, que chegaram a tamanhos muito grandes, queimando caixa e, ao mesmo tempo, às vezes nem sendo profitable, nem tendo modelo de negócio provado. O Instagram não tinha, né? O WhatsApp mesmo, acho que começou a testar modelos de negócio recentemente. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu vejo beleza em todas as formas de se construir um negócio. Eu vejo beleza em empreender. Se o caminho para você for um caminho necessário de caixa, puta, cara, talvez esse seja a sua forma. Se você não tiver capital próprio para levantar, você vai ter que buscar esse capital em algum outro lugar. Se você tiver dinheiro e recursos para você poder fazer, você pode fazer por conta própria. Agora, pensando do ponto de vista de retorno financeiro, até mesmo para você e em termos de controle, de você poder controlar o que você quer para sua empresa e tomar as suas decisões para sempre, é óbvio que você não ter mais gente no cap table do que você e os fundadores, como foi o caso que o Bruno teve, faz muito mais sentido. Eu acho que ao longo das jornadas, né, o Bruno teve muito mais liberdade de tomadas de decisão do que eu tive. Eu, por sorte, sempre tive sorte de ter levantado dinheiro com bons fundos de investimento, pessoas que me ajudaram muito, né? Então, para tentar só para dar um pouco de contexto para quem não sabe da história. Mas assim, a Memed, ela basicamente existiu por conta de existir Venture Capital. Assim, se não existisse Venture Capital, a Memed não existiria. Não existiria o que a gente acabou conseguindo construir por uma razão simples. Assim, a Memed, por si só, pela natureza do business dela, de ter um modelo de negócio apostado em alguma coisa que precisava de muito uso, de muita gente usando, a gente precisava de muito médico usando aquele produto e muita prescrição sendo gerada para que a gente então pudesse testar o modelo de negócio que ela viria a ter no futuro, que era poder, né, fechar o ciclo e ajudar o paciente a comprar o medicamento e tudo mais. Então eu tinha uma jornada muito longa para provar e sem recursos, sem capital, eu não conseguiria construir aquele produto. Eu até me arrisco a dizer, cara, que assim, eu acho que tem 2 características que eu vejo da minha média que eu acho que são bem marcantes. Assim. Eu acho que eu não conheço, até hoje no Brasil, uma história parecida com o que a gente fez na minha média do ponto de vista de não ter tido modelo de negócio provado, não ter tido receita,
ter levantado 4 rodadas de investimento, ter durado mais de 12 anos e ter conseguido ter um exit e ser uma história bem sucedida e hoje ser um produto muito popular e muito utilizado por muitos, né, por milhões de pacientes e milhares de médicos no Brasil todo. Então, acho que a gente conseguiu ser bem sucedido com essa história, mas eu acho também que a gente se aproveitou, entre aspas, de uma sorte, que foi um momento que o Venture Capital estava começando no Brasil em 2012, quando a gente levantou o primeiro capital. Lógico que tinha alguns fundos um pouquinho anteriores, mas existia ainda esse conceito muito forte de queima de caixa, de gastar dinheiro para crescer, de não ter que se preocupar com retorno financeiro imediato. E é uma coisa que eu sinto que hoje mudou completamente. Hoje, eu me arrisco a dizer que a Memed não existiria de novo, mesmo tendo Venture Capital, porque os fundos não colocariam dinheiro numa empresa com o pitch que eu fiz lá atrás. Especialmente depois da pandemia, não sei, acho que vocês todos percebem isso, em empresas que vocês investiram como anjo, ou né, relacionamento que vocês têm no mercado com fundos. Mas, assim, eu percebo que hoje, assim, cara, tipo, se você não conseguir chegar para um fundo, mostrar que você tem um unit economics provado ali, que você sabe como que você vai fazer dinheiro com aquilo, e que você tenha minimamente aquilo testado, validado, apontando uma curvinha de crescimento, puta, dificilmente alguém vai colocar dinheiro na sua empresa, sabe? Dificilmente alguém vai tentar apostar e te ajudar a fazer isso. Então, de uma certa forma, eu acho que também tem muito de momento, sabe? Muito de momento do mercado, muito de formas de acontecer. Foi a maneira com que a gente teve que fazer para a Memed dar certo e deu certo. Né? Me ajudou a ter governança legal, me ajudou a ter bons fundos de investimento que me ensinaram muita coisa, que abriram muitas portas, que me conectaram com muita gente. A gente pode falar mais aqui, mas para não ficar tomando todo o tempo, acho que esse é um dos pontos. E o Fê, que teve uma vivência mais híbrida, né? Cresceu sem uma parte, depois, né, acabou trazendo bons fundos também, pode contar de uma outra perspectiva. Boa. O meu, realmente eu tive uma trajetória mais ou menos no meio do caminho aí, frente à história da Memed e da PEB aqui na iClinic, né? A gente, no início, né, a gente, assim que a gente criou o negócio, eu e os meus co-founders, né, felizmente a gente vinha de um outro business, que era um business gerador de caixa e distribuidor de dividendo. Então, naquele momento inicial da companhia, onde a gente estava construindo o produto, né, e aí, Rica, eu entendi os seus pontos, né, que você falou um pouco dessa mudança de mindset do mercado, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o mercado, quando a gente começou em 2012, quando eu olho para o mercado hoje, por mais que, né, recentemente, há 2 anos atrás, quando o mercado deu essa afundada e o mindset dos investidores mudou de fato para olhar mais os unit economics, como você falou, mas eu vejo que hoje o mercado está muito, mas muito mais maduro já do que quando a gente começou lá em 2012, né, que era o início do Venture Capital no Brasil, né? O Júlio deu os dados dos fundos aí, na época, cara, acho que a gente podia contar em uma mão, assim, os fundos que de fato estavam olhando o Brasil e fazendo o Brasil e tudo mais. E naquele momento, né, em 2012, eu ainda senti muito uma visão de que não tinha muito um mindset de investimentos nessa fase de pre-seed, seed, onde você não tem um produto, e talvez no seu caso você foi privilegiado até por ter seu mérito de ter conseguido convencer os investidores a investir na Memed antes dela ter o próprio produto e uma tração inicial, mas naquela época os investidores, né, eles já gostariam que você tivesse uma solução, né, já mais ou menos encaminhada, o início de um product market fit para mostrar uma atração mínima para conseguir, para eles de fato fazerem o investimento. E como a gente estava começando, né, o nosso produto ele ainda não era consistente, a gente estava começando as nossas pesquisas, a gente acabou resolvendo não captar e começamos a investir, né, recursos próprios na criação da iClinic, com dividendos provenientes desse outro negócio que a gente tinha. Então foi assim que a gente se virou no começo, né? E aí logo a coisa encaixou, né? O produto ele conseguiu ter uma aderência ao usuário e a gente começou a monetizar. Então a receita para a gente, felizmente, ela acabou vindo, né, de certa forma cedo. E aí a beleza, né, do nosso modelo de negócio, que assim como era o caso aqui da PebMed, que é um SaaS, né, baseado em subscription, ou seja, em assinatura com uma alta retenção.
Então isso foi fazendo que a nossa receita, né, ela fosse totalmente previsível e escalável. E aí essa previsibilidade no começo deu para a gente as ferramentas que a gente precisava para ir reinvestindo tudo e se planejando e reinvestindo no negócio, né? Aí a gente foi acelerado, a gente passou por um processo de aceleração fora do país. Quando a gente voltou, né, já com uma visão até mais madura do negócio e tal, a gente até passou a ser assediado por alguns fundos, a gente aí já tinha uma certa atração. O processo de aceleração fora para a gente foi uma vitrine, mas a gente acabou, né, decidindo ainda não captar. Por quê? Né, porque naquele momento, embora o produto ele já tinha, né, uma certa aderência com o mercado, a gente acreditava que a gente precisava ainda investir muito nisso. E na nossa visão, hoje não é mais assim. Naquela época, né, os fundos eles olhavam para essa questão ainda de produto, mas ao mesmo tempo, né, com uma visão muito forte em growth, né, em crescimento, e a gente não queria crescer de uma forma desorganizada e a gente não queria crescer de uma forma financeiramente que não fosse saudável, né, do ponto de vista de começar a queimar caixa mais do que a receita e por aí vai. Então, a gente ficou 5 anos bootstrap, né, que a gente fala, para quem não conhece o termo, né, bootstrap é quando você vai por conta própria com os recursos da companhia. Então, logo no começo, a receita veio, a gente parou de aportar os sócios, e a empresa ela ficou 100% equilibrada, e a gente foi assim por 5 anos, né, e aí em 2017, a hora que o produto já tinha um market fit ideal e a gente já entendia quais seriam, de fato, as alavancas de crescimento, né? Ou seja, se eu colocar dinheiro nesse canal, se eu colocar dinheiro nessa estratégia, o negócio que já está crescendo, ele vai dar um salto e uma aceleração do crescimento. A hora que a gente teve clareza nisso, a gente falou, agora é a hora de buscar capital, né? E aí a gente iniciou as 2 rodadas de Venture Capital que nós tivemos, uma, né, com um super anjo de uma família relevante da saúde, e o segundo com SoftBank. Ia comentar um negócio, né? Tava ouvindo o Fê e o Rica falando, né? E foi muito bom o Rica trazer esse contraponto, né? Porque eu acho que a gente tá nos extremos exatamente do que acontece ali, das possibilidades, e o Fê tava nesse meio do caminho. Mas o mais interessante até é que, se for parar para pensar, eu e o Rica, a gente vem da mesma escola, né? Porque a gente foi da mesma aceleradora, para quem não sabe, a gente foi da 21212, que era uma aceleradora super relevante que tinha aqui no Brasil, talvez uma das mais, ou a mais importante, pelo menos na minha opinião, que teve. E isso não impediu que a gente construísse caminhos diferentes, né, no modelo de negócios e tudo mais, e para a empresa, e para as 2 empresas tivessem sucesso. E no mesmo segmento. No mesmo segmento. O que mostra que realmente, assim, tem muito mais a ver com o que você entender como o seu negócio vai crescer e se desenvolver, o que você considera, né, cara, que para você e para os seus sócios, que é o caminho que você consegue construir aquilo, porque às vezes não dá. Então, desde o modelo do Ricardo, não tinha como ele conseguir fazer parecido com o meu, porque ele não tinha intenção de cobrar do usuário final desde o início, como eu já tinha. Então, acho que isso, as coisas elas se contrapunham. E eu lembro a gente tinha algumas aulas, né, na aceleração, e eu lembro de uma das aulinhas que eu tive, na época, eu lembro também acho que foi até o do Tom dando essa aulinha, ele falando, cara, justamente isso, e pegando esses exemplos de rede social, né, falando assim, basicamente existem 2 caminhos. Existe o caminho, você construi um negócio que seja socialmente muito relevante, então que você atraia milhares, milhões de pessoas ali para dentro, então Facebook, Instagram, etc. Que você ainda não tem uma resposta exata como você vai ganhar dinheiro, mas é algo que gera muito engajamento, né? Então você traz muita gente com muito engajamento ali para dentro, e aí a partir disso, do que você tem muita gente, muito engajamento, você consegue criar novas formas de monetização que talvez ainda nem estejam sendo pensadas. Ou existe um outro caminho também, onde você vai já identificando quem são as pessoas dispostas a pagar por aquilo que você quer fazer desde o início, e aí talvez você se preocupe menos em ter muita gente, muito engajamento. Então, acho que o mais importante para quem está ouvindo não tem fórmula mágica, o que serve para um necessariamente não serve para outro, e mesmo o que a gente está dizendo aqui, talvez assim, é mais relevante você pegar pontos dentro disso, e o principal, acho que todos nós concordamos, é não cair no canto da sereia de que tá ali na vaidade, de, cara, postagem, ou aparecendo em mídia, que captou não sei quantos milhões, etc. No fim do dia, não é isso que faz o seu negócio dar certo ou não, ser relevante ou não, enfim, para a sociedade, e te trazer retorno financeiro, de satisfação e tudo mais. Eu queria puxar um tema com vocês aqui. Vocês falaram várias coisas aí que dá para a gente fazer, enfim, boas análises sobre o momento, principalmente, né? Eu acho que
o momento lá atrás que vocês fizeram a captação era diferente, né? Bem diferente do momento de hoje, certo? Hoje a gente tem uma indústria que está muito mais ressabiada, né, por conta aí de todos os aprendizados aí com pandemia, etc. E também a gente tem um cenário com taxa de juro alta que já está rolando há bastante tempo, certo? Então, como é que é a visão de vocês em função disso, né, desse momento diferente hoje para o empreendedor? E o segundo ponto, o tempo vai passando, as teses que os investidores estão olhando são teses diferentes. Então, hoje tem um olho para AI enorme, tem, enfim, dinheiro infinito quase para isso, certo? E é o que vocês estavam falando, né? Aqui teve um grande hype na indústria de saúde, né? Enfim, como é que é a visão de vocês nesse sentido? Se tivesse que dar essa dica para o cara que vai captar hoje, em função de, enfim, do que ele faz, né, do que é o negócio dele, e também nesse momento de taxa de juros mais alta. Cara, o que eu entendo, assim, de muitas das coisas que estão acontecendo, assim, acho que todo mundo passou ali pela pandemia. A gente passou pela pandemia praticamente, acho que nós vendemos meio que no meio da pandemia, né? Talvez, como a pandemia começou em 2020, a gente pegou meio que um momento de muita liquidez, né? Teve muita compra, muitos M&As acontecendo, muitas coisas, e teve uma época, acho que todo mundo deve se lembrar, de uma injeção altíssima de capital, começou a rolar, assim, né? Lembra? Era rodadas vultuosas, assim, né? Tipo, centenas de milhões de reais, ou até de dólares, né? Sendo despejado em muitas empresas, e teve um crescimento muito grande de times, de equipes, os salários se perderam completamente, começou a ter muita competição, startups menores perdendo, né, gente para startups maiores com muito recurso, caras pagando mais caro, desenvolvedor ganhando mais, então ficou um mercado meio hostil, assim, em algum nível. E eu sinto que depois de um tempo, ali para 2022 para frente, começou uma correção, né, que foi onde essas coisas meio que se equacionaram de novo. Na prática, cara, assim, o que eu entendo, assim, do que você comentou, né, Júlio? Assim, depende muito a resposta para isso que você trouxe. Acho que depende muito do que você está vivendo. Se você estiver começando uma empresa hoje, você tem um caminho para você tomar algumas decisões. Você pode começar mais devagar, você pode tentar começar com investimento de alguns anjos, que a gente chama, né, dos 3 Fs, né, o Friends, Families and Fools, né, que são aquele dinheiro que vem, né, dos seus amigos, das pessoas que acreditam no seu negócio, por mais maluco que ele seja, ou dos amigos mesmo, da família, né, aquele dinheiro mais menorzinho, mas ao mesmo tempo que vai te ajudar a começar. Agora, se você já está com o negócio acontecendo, por exemplo, se você já está no meio do furacão, você já tem coisas acontecendo, você está precisando de caixa, cara, você não tem muita saída, entendeu? O que você vai precisar buscar ali ou você vai reduzir fortemente o seu burn, você vai tentar equilibrar as contas, e aí você começa a ver uma onda de layoffs que aconteceram no mercado, de basicamente o que as pessoas estão fazendo. Você está adequando o orçamento, você está pegando, você está empatando ali, tentando break-even, chegar muito perto do break-even, para você não ter que buscar esse dinheiro com juro alto, por exemplo, de algum outro lugar, ou para você não ter que diluir mais a sua empresa com fundo. Beleza, é um caminho. Eu ouvi uma vez de um empreendedor, cara, eu lembro muito desse papo que eu estava com ele, e ele falou assim para mim, né, eu estava discutindo essa coisa sobre a empresa ser profitable, se ele buscava que a empresa dele fosse break-even. Break-even é o conceito de que a gente falar que, né, que você está do 0 a 0 ali, o tanto que você gasta, o tanto que você ganha, meio que está empatando, você não está queimando grana, que é os termos, a gente vai falando aqui, às vezes pode se perder, né? Pagando as contas, né? Tá pagando as contas com o dinheiro da empresa. Tô com um burn alto, né? O que é um burn alto? Eu tô queimando muito caixa, né? Para poder fazer a minha empresa continuar existindo. Então, o dinheiro, eu tenho que trazer esse dinheiro de algum lugar, de algum canto, para poder pagar e fazer a empresa existir. Ou você tá break-even, que é uma empresa que está ali, né, meio que no 0 a 0, ou você tá com uma empresa profitable, você tá com uma empresa que está performando acima. E aí esse cara falava assim para mim, ele falou, pô, Ricardo, você sabe que eu acho que o melhor conceito para mim, cara, é que a empresa ela seja uma empresa break-evenable. Ele falou, não é uma empresa break-even. Então, tipo assim, pô, é muito assim, se você precisar, cara, você tem que estar caminhando, as curvas, elas têm que estar meio que próximas ali, né? Então, assim, pô, deu uma dor de barriga no mercado, surgiu um Covid, aconteceu alguma coisa, taxa de juro alto, dificuldade de levantar, os fundos todos ali segurando o investimento. Putz, o que eu vou fazer? Se você tem uma empresa break-evenable, ou seja, uma empresa que com um pouquinho de ajuste aqui eu consigo empatar ela e consigo passar essa tempestade, o melhor dos cenários.
Agora, se você está com uma empresa, como era no meu caso, uma empresa que eu precisava de capital dentro da conta, precisava de dinheiro, não tinha como, eu já teria muito mais dificuldade. Então, assim, eu acabei tendo a sorte, ou o merecimento, como diriam os mais sábios, né? Assim, tipo, eu consegui levantar o dinheiro um pouquinho antes da pandemia. Então, pô, o dinheiro caiu na minha conta, passou 2, 3 meses, veio a pandemia. Então, assim, eu estava super bem posicionado, porque eu estava no momento certo, com o capital, com a grana no banco, passando por um momento que, no fim, veio a se tornar um momento de muita prosperidade para o negócio, porque a minha média acabou surfando super positivamente a onda do Covid. Agora, poderia ter acontecido o oposto. Eu poderia ter atrasado um pouco o meu fundraising naquele momento, ter segurado e falado, não, vou segurar, vou empurrar, ter vindo o Covid, e aí os fundos iam falar, puta, eu não vou pôr dinheiro aí nem a pau, e aí a empresa provavelmente quebraria. Então, assim, tem uma questão, assim, você não consegue prever tudo, mas você consegue tentar prever alguns movimentos que podem acontecer no mercado e tentar se manter ali próximo, né, de uma, talvez seja a maneira mais saudável de você poder passar por intempéries e momentos mais, né, arriscados. Um pouco desse pensamento aí. No final das contas, os negócios, eles têm que, enfim, são teses, as teses boas, elas vão passar pelas marés ruins, né, vamos dizer. Isso aí, fala aí, Bruno. Eu tenho um ponto em cima disso também, que é o seguinte, assim, eu acho que no final, Júlio, essa é uma decisão até muito mais da porta para dentro do que da porta para fora e do momento de mercado. Eu sou um pouco da opinião que para negócios bons sempre vai ter capital. Talvez as condições, né, e a maneira que esses negócios são avaliados, elas mudam. Então, assim, no final do dia, eu acho que é a sua convicção do quanto você precisa de capital e do uso que você vai dar para esse capital, né, em aquilo vai se traduzir de fato como crescimento. Porque se você tem convicção, né, de como que você vai usar aquilo e como o crescimento vai vir, eventualmente, se você entra num momento ruim de captação, onde às vezes o mercado está precificando menos e tudo mais, cara, beleza, você pode ser mais diluído, às vezes, no momento, né, menos favorável, mas o crescimento acelerado que você vai gerar, se você acertar, no final do dia, ele com certeza vai tornar essa diluição marginal. E na outra ponta, né, também é verdade, né, na época do oba-oba, do super valuations, onde está muito fácil, eu acho que acontecem duas coisas que eu acho perigoso, né, se o empreendedor não toma cuidado. O primeiro, né, é um mindset assim, cara, tem dinheiro no mercado, toma, né? Toma, quer dizer, traz para dentro. É sempre bom ter dinheiro, toma. Cara, eu acho que se você não tem disciplina na hora de fazer isso e pensa assim de uma forma exacerbada, é onde que eventualmente a empresa pode se perder, né? E aí, essa questão do break-evable que o Rica falou, cara, isso pode se tornar um risco de sobrevivência para a empresa, porque depois o mercado muda, ele vira de uma hora para outra, e o que a gente vê é que sempre essas viradas, né, elas vêm de forma repentina, não é alguma coisa lenta e gradativa, e aí a fonte de capital no mercado seca e a empresa, né, corre riscos sérios ali de ter que se reinventar ou então ter que fazer esses layoffs massivos que acabam prejudicando cultura e por aí vai. E o segundo ponto é o ponto dos supervaluations, né? Pô, quando o mercado tá bom, você captar em valuations astronômicos, aparentemente, como o Bruno falou, para sair na matéria, para que você, né, tenha o que a gente chama, né, de paper money, né, que é o valor da sua empresa no papel, é muito legal. Mas não esquece que valuation é expectativa. E se o seu valuation é muito alto, você em algum momento vai ser cobrado para entregar aquele valuation através de crescimento. E aí, muitas vezes, né, esse crescimento, essa expectativa, ela se torna irreal, uma coisa muito acima do que de fato você consegue fazer. E aí, né, uma das cláusulas padrão dessas rodadas de investimento é o que a gente chama de liquidation preference, né, que só explicando rapidamente o conceito aqui, quando os investidores investem, né, você tem uma cláusula onde aquele investidor, né, num evento de liquidez, quando a empresa for vendida ou liquidada de alguma forma, ou no IPO, ele recebe o capital antes de qualquer outro sócio que está no cap table antes dele, né? Então você vai, na medida que você vai captando uma rodada atrás da outra, você vai tendo um monte de liquidation preference empilhada. E se você capta em valuations muito altos e reais e que a empresa não consegue entregar,
no momento de venda, pode ser que você, como founder, empreendedor, você não receba nada, porque todo mundo acaba recebendo antes de você. Então, assim, tem até muito case que a gente vê aí, né, de exits, que aparentemente na notícia parece um puta de um exit, mas infelizmente o empreendedor que ficou ali anos dedicando tempo ali em energia ali para a construção daquele business acaba levando nada ou muito pouco. Então, eu acho que são essas nuances que o empreendedor tem que aprender a ir enxergando ao longo do caminho, entendeu? Pô, excelente pontos aí, Felipe. Você tem alguma coisa para adicionar aí, Bruno? Eu ia falar exatamente esse ponto também do Fê do liquidation preference, coisa que o empreendedor às vezes não entende, não se liga e cai de novo no conto da vaidade, do supervaluation, né, cara, de outras coisas que acabam não fazendo sentido a longo prazo. No final quem vai pagar por isso, né? Quem vai ser a pessoa que vai comprar o seu negócio. Se você está pensando em ter liquidez, né, seja através de secundárias que você eventualmente possa conseguir em rodadas, né, ou então, né, cara, sei lá, em algum momento num exit, né, que acaba sendo uma história natural das startups que, enfim, alcançam algum sucesso e tudo mais, né. Mas o ponto que eu ia voltar principalmente, adorei esse termo break-even, nunca tinha ouvido, Rica, e faz muito sentido, né? Então, cara, você esteja a ponto de marcha ali do seu negócio para caso o cenário fique muito ruim, você torne ele break-evado, né? Enfim, misturando em inglês com português, um clássico. Mas eu ia contar uma outra história. A gente gosta muito de exemplo e a gente, né, como empreendedor, conhece muita gente, como investidor também. Um caso semelhante ao que o Rica citou, uma empresa pré-pandemia que captou no momento certo pré-pandemia e se não tivesse captado ia quebrar. E aí interessante é que a Memed não tinha receita, né? Então captar já era a história natural dela, né? Enfim, e essa outra empresa ela tinha receita, era o contrário, era uma empresa bootstrap, receita, margem crescendo bem, só que teve que captou pré-pandemia para acelerar o crescimento, para explodir, e aí quando veio a pandemia, ela perdeu toda a receita dela, porque a pandemia afetou diretamente o mercado dela, e todos os clientes falaram que não iam pagar mais e não tinha como. Então, foi uma sorte ela ter captado, ela nunca tinha pensado em captar, captou pré-pandemia para poder acelerar e o dinheiro acabou sendo para sobreviver. Então, a gente não tem muito controle disso enquanto empreendedor, né? Então, assim, a nossa capacidade como founder de tentar analisar os cenários, de tentar manter o negócio na mão, a maior certeza de empreender é a incerteza do que vai acontecer no futuro, né? O quanto você se adapta, o quanto você navega, o quanto você é flexível dentro disso e saber usar no momento certo as coisas certas, né? No momento de pegar dinheiro, no momento de não pegar dinheiro, não pegar, na hora de gerar receita, na hora de ficar um pouco mais lean, né, cara, menos time, sabe, tipo, surfar um pouco mais uma onda de gerar um pouquinho mais de caixa ali dentro, fazer isso. Então, acho que essa é o grande desafio quando você está empreendendo mesmo. Deixa eu só fazer um ponto aqui, cara. Eu até queria ouvir aí também, se vocês já viveram, se vocês ouviram essas coisas aí, Fê e Bruno, vocês que também estavam ali no dia a dia. Porque, assim, Júlio, uma coisa que eu ouvia muito, cara, eu ouvi muito ao longo do tempo todo da Memed, era assim, até pegando o exemplo que você deu no começo, né, você falou uns números e você vê que é uma ordem de grandeza de quantidade de fundos, de valor investido no Brasil versus fora do Brasil, assim, é colossal o negócio, é muito, muito diferente, é abissal a diferença. Bastante diferente, Então, a hora que eu lembro que eu ouvia muito, e eu ouvi isso desde a época, Bruno, lá da 21212, eu ouvia assim, tinha um dos sócios lá que ele falava assim, cara, bota uma coisa na cabeça, com aquele sotaque carioca, assim, né? bem cariocão forte, fala assim, you are always fundraising, ele falava. Você tem que botar na sua cabeça que você está sempre em fundraising, cara. Tipo, no matter o momento, a data, você está toda hora, todo mundo que você puder encontrar na rua, que você puder estar fazendo pitch, poder estar falando, evangelizando do seu negócio e tal, assim, tipo, você tenta sempre botar na sua cabeça que você está sempre em potencial momento de levantar recursos. E uma outra coisa que eu ouvia muito era assim, puta, cara, tem dinheiro na mesa, pega. Porque o mercado brasileiro você nunca sabe como é que é muito complicado, então assim, às vezes sempre aparece, né, às vezes um anjo, um cara X do mercado, ou às vezes até um estratégico, alguém que você não está meio buscando. Acho que o Bruno, né, mesmo que nunca não precisava, tinha sempre alguém interessado em colocar dinheiro ali, né, o negócio estava indo bem, cap table limpo,
ou mesmo no meu caso, né, que já tinha mais gente, mas às vezes o cara se interessava, posso entrar, posso colocar dinheiro? E aí tinha gente que falava isso para mim, falava assim, putz, cara, no Brasil é assim, tem dinheiro na mesa, pega. Ou às vezes você queria levantar uma rodada, sei lá, de 10, vinha alguém e falava, não, põe o 15. Eu falava, pô, mas eu vou diluir mais, eu não preciso de 15. Não, mas cara, você nunca sabe se lá na frente você vai precisar de mais. Então assim, como que vocês já ouviram isso também e vocês percebem que o mercado do Brasil mudou, amadureceu mais de uns tempos para cá, assim, tanto do ponto de vista dos empreendedores estarem mais conscientes do negócio, e às vezes até dos fundos estarem um pouco mais preparados a colocar na hora certa, do jeito certo. O que vocês pensam disso também? Cara, para mim mudou. Acho que teve uma evolução. Acho que tem um pouco do conceito para Estados Unidos, Brasil, para algumas coisas quando a gente pensa em fundraising, que durante um bom tempo, acho que, apesar de a gente não ter essa disponibilidade de grana, enfim, mas acho que conceitualmente essa coisa de pegar dinheiro e fazer do dinheiro dos outros a forma como cresce o seu negócio, eu acho que aconteceu. E a minha percepção hoje, eu vejo empreendedores um pouco mais conscientes de como eles vão usar esse dinheiro, né? Então, aquela história da maquininha lá do início que eu falei, né, cara, onde você está botando e do outro lado onde sai exatamente, tá fazendo surgir uma camada talvez de empreendedores mais conscientes em relação a isso. É claro que dentro desse cenário, eu acho que tem uma coisa que você citou, né, que talvez sejam as pessoas estratégicas, aí o Fê citou, enfim, um super anjo de uma família relevante do setor de saúde que investiu nele, que foi uma coisa bastante positiva pelo que eu lembro dele contando. Eventualmente você vai ter espaço para botar aquele cara que pode ser chave, que vai sentar no teu conselho, ou que vai te dar, cara, as conexões certas que você precisa para fazer o seu negócio crescer. Então, talvez eu associaria, e o que eu tenho visto um pouco mais é esse conceito de menos o dinheiro pelo dinheiro estar disponível, até porque, de novo, as oportunidades estão aumentando no Brasil, apesar de a gente ainda estar muito atrás. A gente vê mais empreendedores, por exemplo, indo captar fora do Brasil. A gente tem amigos empreendedores e investidores nossos que captaram fora do Brasil, com anjos e com institucionais, né, com VCs e com fundos e tudo mais. Então, acho que no fim das contas, acho que essa lógica está começando a melhorar como o uso do dinheiro vai ser feito e quem é a pessoa, qual é a conexão que ela me abre, qual é a porta que ela me abre, qual é a expertise que ela adiciona ao meu negócio. Então, acho que isso tem se transformado, sim. Boa. O Felipe, você quer comentar alguma coisa aí para a gente mudar para o próximo tópico aqui? Eu ia falar, eu acho que o Bruno trouxe rapidamente a perspectiva do lado do empreendedor, mas eu vou falar, acho que um pouco a perspectiva que eu vejo do lado dos investidores, e eu acho que o mercado amadureceu sim, né, ao longo desses anos. Inclusive, né, hoje eu noto uma preocupação muito maior dos investidores em relação a como que fica o cap table, né, tanto no momento de investir quanto pós-investimento e as rodadas, considerando as rodadas que vão vir pela frente, do ponto de vista, né, de manter um cap table equilibrado, ao passo que ele não, lá na frente, né, dilua muitos empreendedores e deixe esses empreendedores desmotivados, né? Então eu vejo isso como algo muito positivo. Mas, né, eu acho que na época, né, em épocas de bonança e de oba-oba, cara, o mercado ele sempre tende a irracionalidade, ele fica irracional. E aí eu acho que onde realmente essa questão de você ser muito assediado e de investidor querer colocar, e insistir para colocar e eventualmente topar pagar mais, né, começa a criar essas distorções. E aí eu volto ao ponto, né, que eu comentei anteriormente, que é um pouco do que o Rica falou, que tem dinheiro em cima da mesa, toma. Cara, eu sou um pouco reticente em relação a isso. Eu acho que depende das condições que você conseguir. Se você conseguir condições, né, que façam sentido, né, do ponto de vista de tamanho de cheque, frente à diluição, quanto à valuation, e principalmente de como você vai usar esse capital, eu acho que pode fazer sentido. Agora, captar por captar, sem pensar nas consequências ali, né, ali adiante, eu acho um pouco perigoso. O Felipe colocou um ponto importantíssimo, porque era um comentário que eu ia fazer aqui também, né? A gente quando faz, você que está escutando aí, empreendedor, que está pensando em captar, você precisa ter a ciência e precisa olhar lá na frente como é que vai ficar esse cap table, quem são os sócios, etc., para você ter a governança adequada para que o seu business continue funcionando, né? Talvez seja isso, né, Felipe, que você tá colocando também. Porque,
vai entrando gente, aí, enfim, você vai ter o teu conselho, aí quer assento no conselho, e começa a ficar aquela bagunça, né, para você fazer a gestão do negócio, e assim, é uma trilha, né, isso daí a história para ser construída, ela precisa ter uma governança adequada para que o empreendedor tenha o olhar do futuro, obviamente, tenha o espaço, né, não seja diluído o suficiente, e que ele possa fazer a gestão do negócio, né, de uma forma organizada. E aí, eu acho que até ia aproveitar para a gente falando sobre isso, né, o segundo tema era sobre seleção dos investidores, né, já dando o gancho aqui. Quem que é o investidor ideal, né? Qualquer dinheiro vale? Cara, qual que é isso? Eu tenho uma história boa, cara, que aconteceu comigo. Acho que até já comentei com vocês uma vez. Eu estava na época da 21212 ainda, na aceleradora lá. E eu fui fazer mentoria com um investidor, um potencial investidor anjo. E no meio da conversa, assim, ele pegou uma nota de, acho que era de R$50, assim, colocou em cima da mesa e falou assim: qual que é a diferença dessa nota de R$50 que eu estou colocando na mesa agora e a, sei lá, que você tem aí no seu bolso, do seu pai, alguma coisa do tipo, não me recordo agora. E aí eu olhei assim, eu fiquei olhando pro cara, eu peguei a nota e saí correndo, tô brincando. Eu falei assim, cara, na verdade eu entendi o que ele estava querendo dizer, né? Ele falou assim, cara, o que eu tô querendo dizer para você é que assim, a nota dele, que era um cara de mercado, que conhecia de saúde, que já tinha trabalhado no mercado, que conhecia um monte de hospital, um monte de médico, um monte de coisa, a nota desse cara não era só o dinheiro, era o que a gente chama do conceito do smart money, né? Ou seja, era um cara que iria trazer mais do que o dinheiro, iria trazer junto com ele uma série de outros atributos que para mim seriam super relevantes. Versus se eu pegasse sei lá, o meu capital próprio ou o capital da minha família, por exemplo, disse para minha família se ela tivesse condição, no caso não teria, mas se tivesse condição de poder ajudar, investir lá. Então, acho que esse conceito da seleção do investidor, ele traz muito consigo a ideia de o dinheiro ser, de fato, que eu sempre digo que o dinheiro é gasolina, é combustível, né? Você acaba usando aquilo para você poder chegar mais longe, mas uma hora isso vai acabar, você vai precisar abastecer sempre. Então, ou seja, para você não ter que ficar dependendo desse dinheiro de terceiro, você vai precisar ser uma empresa break-even ou profitable, como a gente estava conversando aqui nas conversas, nos assuntos anteriores. Então, assim, você tem os investidores que podem te ajudar a dar o próximo passo, eu acho que esse é o melhor dos caminhos, né? Então, no meu caso, eu tive investidores que a gente chama do tal do VC puro, vai. Então, a Redpoint Ventures, a Monax Capital, eles são VCs, Venture Capitals, né, empresas, firmas de Venture Capital puras, assim, que só fazem isso como negócio, que sabem fazer, que vão trazer boas práticas e bons conhecimentos de governança. São caras que me aproximaram, por exemplo, muito da comunidade empreendedora. Então, são caras que investiam na gente, mas também investiam no Gympass, investiam na 99 Táxis, investiram, sei lá, em grandes empresas, na RAP, empresas de fora do Brasil, empresas grandes que viraram no próprio Nubank. Então, você imagina que você começa a fazer parte também de uma comunidade ali que vai te aproximar de outros empreendedores, de pessoas que podem te ajudar, não necessariamente no meu caso, só com a área médica, só com contatos médicos e navegar no setor de saúde, que era super relevante para o meu business, mas eu também tinha gaps de desenvolvimento e buscava, né, desenvolver mais habilidades minhas que outros empreendedores poderiam me ajudar. Então, poxa, o quão rico não foi a nossa jornada aqui, com nós três nos ajudando ao longo dela, né? Falava assim, eu lembro de muitas vezes, cara, assim, da gente se encontrar e falar assim, putz, eu tô com muita dificuldade aqui de, sei lá, de conseguir trazer mais usuário. Como é que vocês fizeram? O que você fez aí no iClinic, Bruno? Como é que você conseguiu tocar isso na PEB? E vocês trocarem essas ideias, pô, isso às vezes vale, cara, uma conversa dessa vale mais do que, sei lá, do que qualquer dinheiro que você possa vir a investir naquele tempo, né? Então, também, eu acho que o fato de você ter bons sócios, e no caso que a gente está trazendo aqui são sócios investidores, né, que colocaram dinheiro, mas não só, mas nesse caso que a gente está trazendo de dinheiro, é você também estar perto de pessoas muito boas que eles também apostaram dinheiro e que vão conseguir contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, sabe? Então, acho que nesse aspecto vale a pena. E como eu contei no começo da história, nem todo dinheiro é válido, né? E como acho que o Fê colocou bem também, não é todo o dinheiro disponível que tem que ser pego, porque nem sempre são as melhores cláusulas, as melhores condições. Então tem que tomar muito desse cuidado mesmo, assim, sabe? Para fechar meu ponto, uma coisa que eu acho que, e eu fiz muito isso na minha vida,
e acho que fica como dica para quem estiver ouvindo, é assim, toda vez que você tiver alguém querendo colocar dinheiro, ou você estiver fazendo, né, pitch para alguém, ou você receber um term sheet, né, que é aquele documento que, né, de intenção de investimento na sua empresa, faça o seu dever de casa, sabe? Que é o seu dever de casa, faça um background check sobre esse fundo com outras pessoas que foram investidas por esse fundo ou por esse investidor anjo. Né? Eu tive 4 investidores, fundos, né, de investimento que colocaram dinheiro na Memed, mas eu também tinha 2 investidores anjo, né, que colocaram dinheiro na pessoa física. Então, eu acho que vale muito a pena, eu sempre fazia isso. Então, quando eu recebi meu primeiro term sheet, eu falava assim, cara, você pode me passar o contato aí de sei lá, 5 empreendedores que vocês investiram, só para eu poder bater um papo com os caras? E eu ligava e falava, pô, me conta uma história de um dia que estava pegando fogo aí, que vocês discutiram, que você não sabia o que fazer. Como é que esses caras agiram? Como é que foi? Me conta um momento bom. Como é que esses caras fizeram? O que aconteceu? Então, você tem que saber que é tipo casamento, cara. É na saúde e na doença, entendeu? Você vai estar com o cara, é jornada longa. Eu vendi a Memed em 2021, meu primeiro investidor foi lá de 2014. A 21212, que também era meu sócio, né? E entrou na Memed em 2013. Então, ou seja, imagina que você passou junto quase 10 anos com essas pessoas, invariavelmente falando, dando satisfação, mandando reporte, conversando. É um caminho longo. Então, assim, se você não souber quem é esse cara, se esse cara vai estar do seu lado nos momentos bons e nos momentos ruins, porque vão acontecer ambos os momentos, isso vai acontecer, é da natureza da vida, né? Você vai ter momentos de mais dificuldade ou menos, ou mais ou menos. Então, assim, background check para mim é um must have. Você tem que fazer, cara. Você tem que estar sempre olhando, pegando feedbacks e entendendo para você selecionar as pessoas certas. É aquela coisa, né, Rica? Pode ter certeza que numa rodada de investimento, seja um investidor anjo, seja um venture capital, vão fazer uma bela de uma diligência a seu respeito como empreendedor. Então, é nosso papel também como empreendedor fazer, né, diligência e buscar mais informações a respeito de quem a gente quer ter como sócio, né? Até porque muitas vezes, né, eu vejo, principalmente o empreendedor que está começando, eu confesso que eu era assim também, existe um certo sentimento, até pela relação monetária que você tem quando você começa, né, conversas desse tipo, até de uma certa um sentimento de inferioridade do empreendedor, né, que está tendo que pegar a malinha dele, a mochilinha dele, bater porta a porta para fazer um roadshow para captar um investimento. Isso acaba até afetando um pouco, né, a moral mesmo do empreendedor. E alguns colocam, às vezes, se colocando numa condição, às vezes, um pouco, né, diferente ali de quem ele está conversando, mas, assim, no final do dia, eu acho que o empreendedor tem que perceber que se ele tem um bom negócio na mão, na verdade, assim, os fundos de venture capital precisam do empreendedor também, né? Porque é assim que eles ganham dinheiro, apostando em bons empreendedores, apostando em bons negócios que vão criar soluções que, de fato, entregam valor e que lá na frente vão ter um retorno, né, significativo em cima do investimento. No nosso caso especificamente, Júlio, te respondendo, assim, né, a gente teve 2 perfis de investidor, né, e totalmente diferentes. Então, na nossa primeira rodada, a gente saiu para um roadshow, a gente foi falar com, né, diversos fundos de venture capital, mas a gente sentia que naquele momento, além do capital, a gente precisava muito de acesso ao ecossistema de saúde. E aí, né, não existia, a gente acabou, como eu disse, né, optando por ter um investimento muito relevante, né, de pessoas de uma família relevante na saúde do Brasil, e naquele momento a gente viu que não teria, né, fundo no mundo que, por mais capital que colocasse, conseguiria dar o acesso que a gente buscava naquele momento. E aí, depois disso, né, na nossa rodada subsequente, quando a gente trouxe o SoftBank, já era um pouco diferente. A gente estava em busca exatamente, cara, de, né, como que a gente poderia achar alguém que, além do capital, nos desse acesso a boas práticas, a benchmarks, a empresas que estavam fazendo, né, e já tinham passado por desafios que a gente estava passando e poderiam nos ajudar nessa expertise. E aí a gente trouxe o SoftBank e funcionou super certo. E aí, né, eu acho que o Rica falou muito dos aspectos até um pouco mais técnicos, onde esses investidores agregam, e eu queria só adicionar um ponto que, assim, é o ponto de, cara, você saber quem você está trazendo para dentro, né, que é o cara que vai estar com você ao longo da jornada, né. E aí eu tenho uma história interessante para contar, e assim, né, felizmente,
eu me considero, eu, meus sócios e toda a história da iClinic, a gente nós muito sortudos, né, porque a gente trouxe para dentro de casa, e aí a história é, né, muito poucas pessoas sabem, mas a iClinic ela foi adquirida apenas alguns meses após o investimento do SoftBank, né? Então, o SoftBank a gente fechou no final de 2020, no final de 2019, e a iClinic ela veio a ser adquirida ali no segundo semestre de 2020. Então, fazia muito pouco tempo que eu tinha colocado, né, um venture capital gigante do peso do SoftBank, né, para dentro de casa. E aí, eventualmente, né, veio uma oferta, né, da Afya num modelo super interessante em vários aspectos, e a gente, como empreendedor, decidiu que talvez ali seria o momento da gente vender a companhia por conta de todo o projeto que a Afya estava propondo para a gente. E aí vocês pensem, né, como que é para a cabeça de um investidor que está super animado, acabou de entrar no negócio, né, apostando num projeto de crescimento a longo prazo da companhia, se deparando ali com uma oferta, e os empreendedores até então, naquele momento, balançados do ponto de vista, será que não é esse o momento? Independente de qual era a razão naquele momento. E aí, né, a gente teve o privilégio, né, de tanto o investidor, que é o Pedro Moll, que entrou na nossa primeira rodada, quanto o SoftBank, né, chamar a gente para conversar e falar, cara, beleza, vocês são os fundadores, o porquê que vocês acreditam que agora seja o momento da gente fazer isso? E o porquê, né, no caso, a Afya, que foi quem adquiriu a empresa. E a gente deu as nossas razões, né? E aí a gente acabou discutindo isso profundamente, e assim, né, para mim foi muito marcante o output final, né, dessa conversa, que foi, né, no caso do SoftBank, falou, olha, a gente acabou de entrar, vocês sabem que a gente tem apetite aqui para ficar, né, por muitos anos com vocês, inclusive colocar mais capital se necessário, mas vocês acabaram de apresentar os argumentos de vocês, a gente acha que, né, em muitas coisas isso faz sentido, e acima de tudo a gente acha que a vontade dos empreendedores tem que ser respeitada. Então, se vocês realmente estão certos que vocês querem fazer isso, vamos junto, né? E aí a gente teve ali o consenso de todos os investidores para prosseguir ali com a aquisição da companhia. Enfim, aí se desdobra um monte mais de história legal, a gente pode depois falar, às vezes até em outro episódio, né? Porque Júlio e Bruno aqui foram até parte disso, Rica também de certa forma foi. A gente vendeu a companhia, né, e no caso o SoftBank adorou a tese da Afya, porque de fato ela fazia muito sentido, e a iClinic fazia uma parte importante disso, que isso depois se traduziu, né, em até um investimento aí de quase 250 milhões de dólares do SoftBank na Afya também, né? Então essa a gente conta em outro momento aí, Júlio. Você que fez parte disso de perto. Então, a aquisição da iClinic acabou dando uma trabalheira danada para depois contar a história da Afya para o SoftBank, fazendo a diligência em cima da tese toda lá até eles entrarem, né? Foi muito legal. A gente ficou 6 meses conversando com eles até eles fecharem o negócio lá. Enfim, foi muito legal. Eu queria só dar uma perspectiva aqui também, né, na escolha do investidor, né, quando eu estava lá até falando da tese da Afya também, a primeira empresa adquirida foi a Medicel, eu estava lá como gestor e trabalhei muitos anos com o Private Equity, a Crescera, e eles têm uma característica muito bacana, que eles entram no conselho, mas eles fazem um trabalho de aproximação com o mercado, de abrir portas e contatos sem influenciar o management de uma forma, assim, dando espaço para o management trabalhar. Então, acho que isso é uma característica de investidor muito legal, né? Quando ele vem para te apoiar, fazendo aquilo que você não conseguiria, né? Então, tentando apoiar sempre, abrindo portas e também, muito bacana, porque ali era um negócio, era uma tese especialmente, né, da África, era uma tese de M&A, né, quando fez a listagem da empresa, toda a grana que foi captada, ela foi para aquisições, né, então eles eram o braço de M&A da companhia praticamente. Então, assim, o Private Equity ele entrou com um skill específico que era para incorporar a tese e dar mais, enfim, fazer com que o negócio andasse, né? Então, acho que isso é muito legal também, né? O investidor ele tem que ter algum tipo de complementaridade com aquilo que você não tem dentro da companhia, né? Isso é uma coisa que vocês analisaram também, né? Quando vocês tomaram decisões muitas vezes, né? Não é só, obviamente, o dinheiro, mas, putz,
como o Rica falou, é um casamento, e essa história tem que crescer, então o ideal é que você tenha um sócio que te complemente muitas vezes, né? Isso era muito bom. No meu caso, que estava fazendo a gestão de um dos negócios, era muito bom ter o apoio deles, obviamente a cobrança, como qualquer outro fundo, mas de uma forma muito positiva para ajudar o negócio a crescer. Bom, vamos dar sequência. Tem mais algum comentário aí, Bruno? Eu ia fazer só um fechamento aqui, acho que desse bloco foi super, super interessante. A gente contou um monte de história boa, né? E a gente conta as histórias boas, porque a gente sabe que também tem as histórias ruins que rolam por aí. Então, acho que da mesma forma que tem gente que tem posicionamento super pró-deal, pró-empreendedor, no final das contas, como o Felipe citou, do SoftBank, eu acompanhei isso de perto, tem gente que começa a criar, né, enfim, pedra no sapato, começa a atrapalhar como a coisa vai evoluir, né, assim, e uma coisa que a gente acaba ficando às vezes bem triste, assim, como empreendedor, solidário, né, o Rica citou que a gente se apoia, se ajuda, né, essa comunidade de empreendedores acaba sendo meio alcoólicos anônimos ali, né, no fim do dia, é que o teu negócio é o negócio da tua vida, né, e para o Venture Capital, às vezes, para o investidor, né, principalmente o investidor institucional que faz muitos aportes, que analisa muitos negócios durante o ano, né, enfim, tem um mandato, né, tem um mandato de investir aquele dinheiro, um mandato de trazer um retorno, né, muitas vezes você acaba sendo mais um dentro do portfólio dele, né, eu não estou dizendo que todos se comportam da mesma forma em relação a isso, mas você é realmente mais um, né, dentro de um VC. Então essa escolha realmente tem que ser muito cuidadosa e o background check com outros empreendedores é realmente algo muito importante, porque saber como eles se comportam nesses momentos, nas situações difíceis, é que vai fazer a diferença. E também tentar entender que vão ter estágios e estágios, né? Às vezes aquele investidor anjo que foi muito importante numa época do seu negócio, que tinha uma determinada expertise, que conseguia fazer conexões X, depois que o negócio evolui, talvez ele vai perdendo um pouco do espaço ali, né, etc. E deveria estar tudo bem nessa relação. Essa relação deveria ser conversada até para, eventualmente, ele poder ter a saída dele e você abrir espaço para trazer um outro investidor anjo com uma outra expertise ou com uma outro tipo de conexão. A gente no Brasil acaba tendo uma cultura muito latina de levar as coisas muito pessoal dentro disso, mas eu como investidor e eu, conversando com empreendedores, também sempre falo muito disso, né, cara, o quanto a transparência está sendo com seus investidores anjos, para dizer assim, cara, puta, muito legal, acho que você me ajuda nesse ponto durante essas etapas aqui, talvez tenha algum momento que para o negócio continuar crescendo, a gente vai ter que dar uma mudada aqui no cap table, etc, e trazer outras pessoas, e aí genuinamente se esse investidor acredita em você, acredita no negócio, e obviamente ele capturou valor naquele período, acho que a conversa dá para fluir por um bom caminho. Pô, excelente, galera, pô, eu tô adorando aqui essas histórias todas e agora vamos falar um pouquinho, né, o nosso terceiro bloco aqui, das experiências, aí, principalmente do Fê e do Rica, né, sobre nos rounds de investimento que vocês fizeram. O Felipe já até comentou aqui, por exemplo, a história dele do SoftBank, né, do que aconteceu ali. O Rica também deu alguma palhinha aqui, mas tem duas perguntas aqui, né? Você vai entrar num processo de captação. Como é que foi o processo de vocês? Teve um advisor, né? Como é que foi a definição do que você ia fazer com essa grana que você estava captando, né? Júlio, essa questão aí do ter ou não ter advisor, né? Eu acho que primeiro eu vou tentar trazer uma percepção que ela não é exclusivamente minha, isso vem mais inclusive dos fundos, mas de certa forma eu acredito nisso um pouco também, que é o seguinte, principalmente nessas fases mais early stage, e aí sim, não só early stage, mas eu acho que vou colocar até um Series B, né? Então cheques altos, eu sinto que geralmente os investidores eles querem ver a capacidade do empreendedor enquanto founder, né, principalmente na figura do CEO, mas também os outros co-founders ali, de ser capaz de levantar capital para o seu próprio negócio, né? Aquela coisa, né? Eu acho que um founder, por essência, e na figura do CEO principalmente, cara, ele é um vendedor, né? E a primeira coisa que ele tem que saber fazer bem é vender o negócio dele, né? Então, ele vai precisar vender o produto dele para o cliente final, ele vai precisar vender o sonho, né, e o propósito para o time, e ele precisa vender, né, o business para o mercado, para os investidores. Então, geralmente, nessas fases iniciais,
o que a gente vê, a maioria das rodadas bem-sucedidas, né, é muito mais bem aceito quando o empreendedor ele consegue tocar esse processo sozinho, né, e causar essas boas impressões. Até porque também, né, numa rodada early stage, onde você não tem uma ideia totalmente formada, você já vai tomar uma diluição, né, grande para um cheque relativamente pequeno. Se você ainda traz um advisor e se parte desse cheque ter que ir para o advisor quando ele tem um sucesso na captação, cara, acaba sendo uma porção muito relevante do cheque que no final poderia ser usado de uma maneira, né, gerando muito mais valor dentro da companhia. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é ir sozinho. Eu sei que para quem nunca fez isso, né, é um processo de aprendizado duro, né? Acho que no final a gente tem até algumas dicas aí que a gente vai dar também para ajudar quem está começando. Então, acho que é um pouco disso, sabe? E aí, acho que no nosso caso, cara, a gente foi realmente aprendendo ao longo do tempo. Assim, são conversas, as conversas nunca são fáceis, elas sempre são duras, e você está em constante evolução como empreendedor, né? Melhorando o seu pitch a cada dia, melhorando o seu deck a cada dia, né? Não existe versão final de deck, né? Então, cara, assim, sei lá, eu acho que para as 2 rodadas que eu fiz, se bobear, eu devia ter, cara, 50, 80, 100 versões de um mesmo deck, porque no final de cada conversa sempre surgem insights e pontos de melhoria. Ou, cara, não, podia falar desse jeito, ou então isso causou essa dúvida, então eu vou tentar me antecipar a essa dúvida, né, colocar isso no meu pitch para antecipar e colocar o meu ponto antes que a dúvida mesmo aconteça. Então é um processo que você vai aprendendo. É normal ouvir não, é normal tomar porrada, né? Mas no final do dia eu acho que isso é saudável para o seu crescimento enquanto empreendedor e para o crescimento do negócio, né? A gente estava até falando mais cedo aqui, né, contando alguns casos que aconteceram com a gente. Cara, eu acho que nesse processo eu tomei muita porrada, mas eu acho que isso é totalmente do jogo. Eu tomei uma vez, né? Eu passei por uma experiência uma vez que daí sim foi um pouco desagradável. Já nessa rodada final, aqui na minha segunda rodada, onde eu fui, né, fazer uma reunião num fundo grande, até aqui, né, do mercado brasileiro, e aí a conversa tomou um rumo realmente um pouco diferente, aí não é mais você tomar feedback negativo, tomar, né, feedback duro, ou tomar não, porque a gente toma muito não, mas, né, um comportamento ali já um pouco mais agressivo, / arrogante e tudo mais. Cara, eu saí dali, assim, me sentindo, né, um merda. Mas, cara, acontece e isso faz a gente também crescer, mas a maioria, cara, dos feedbacks são sempre construtivos, e depois de praticar tanto, depois de falar com muita gente, depois de ir refinando, a hora que você acha a estrutura final do seu deck, do seu pitch, e acha o perfil ideal do investidor, né, porque também tem muito isso, a gente vê muito empreendedor saindo falando com, né, muita gente, e muitas das pessoas que ele falam, o negócio dele não tem fit, porque não é o que o investidor olha, ou o investidor não faz cheques no estágio que a pessoa tá e tudo mais. Quando você encaixa esse perfil, no final você consegue, a sua captação sai do jeito que você quer, nos termos que você quer, tem um processo de negociação que também é estressante, mas dá tudo certo. Você sabe que estava vendo você contando, e apesar de eu não ter captado, eu falei lá no início que eu testei a tese várias vezes com investidores, até porque eles me procuravam, né? Então, no fim do dia, tinha um pouco daquela curiosidade também de tentar entender, assim, pegar feedbacks, etc. E eu senti um pouco isso na pele quando em alguns momentos que tinha alguns feedbacks mais duros e tudo mais. Teve até um que me marcou bastante, que um investidor de um fundo relevante, Venture Capital, virou claramente, falou, cara, no final assim, eu não acredito na tese que você tá, acho que essa tese que você tá, ela tá morta, não tem futuro, e me machucou muito. Eu acho que isso era um pouco do track record, talvez, dele a respeito, enfim, mas também teve gente que deu toques legais e foi aprimorando e foi me ajudando. Um cara que eu tenho um carinho muito grande em relação a isso é o Edson Rigonati da Stella. Cara, foi um que não só, tipo, falou,
cara, eu não acho que você tá pronto para esse momento agora e tal. Eu falei, também, eu não acho que eu tô precisando muito do dinheiro. E a gente manteve um contato, ainda trocou algumas bolas, e toda vez que eu entrava em contato, tipo, pensando em alguma coisa, pegar a opinião dele a respeito refinava. Então, eu acho até que, dependendo da relação que você vai criando com os investidores, né, cara, você vai, mesmo que você não capte, tem muita gente legal disposta a ajudar, e tem muita gente que acaba, às vezes, botando o pé pelas mãos na hora de se comunicar, né? Então, hoje, como investidor anjo, e participando, né, de outras formas de investimento, enfim, eu tento sempre me policiar para que, cara, sei lá, nas 100 empresas que eu vou conversar no ano, eventualmente, sei lá, 50, 100 empresas que eu vou conversar no ano, eventualmente, eu tentar não ser alguém que entrega a mensagem da forma errada, né? Então, até a dica aí para investidores, eventualmente, que estejam ouvindo, cara, pensem bem, assim, às vezes, pô, você não tá num dia legal, ou, cara, o empreendedor não mandou bem, ou etc., né? Novamente, né, cara, aquilo ali é o negócio da vida dele, e você pode realmente, cara, destruir a pessoa a ponto dela falar assim, puta, não vou mais me dedicar a isso, porque, sei lá, o cara acabou de me falar, esse cara super experiente, que a minha tese está morta e não faz sentido. Então, acho que tem uma responsabilidade muito grande também do lado dos investidores em saber pontuar isso. Você tem essa história que você já dividiu comigo, o Rica também tem as histórias dele. Então, e você também, né, se blinde, né, como empreendedor em relação a isso, porque, né, não é a opinião de uma pessoa, eventualmente, que quer dizer tudo que vai ser o futuro do teu negócio. Acho que até colocando um ponto, Bruno, que você falou, é assim, cara, eu acho que existe uma linha, eu costumo falar que existe uma linha muito tênue entre resiliência e teimosia. E às vezes a gente fala, porque uma coisa é você falar assim, não, cara, eu vou, né, vou continuar, vou fazer, não vou desistir, né, porque os grandes prêmios só vêm para aquele cara que persiste, e é verdade, mas às vezes você está sendo teimoso numa tese que realmente não é boa, né, cara, e você precisa saber ter humildade de ouvir os feedbacks, porque alguns feedbacks também, e não só de uma pessoa mal colocada, mas alguns feedbacks podem te ajudar a amadurecer e tomar os melhores caminhos, né. Mas eu concordo com você, cara. Esse é um bom feedback. Assim, você nunca vai se arrepender, cara, na vida de ser uma pessoa agradável e simpática e legal. Você nunca vai ser assim, pô, por que eu tratei aquela pessoa bem? Você nunca vai se sentir mal por ter tratado alguém bem, sabe? Ou pelo menos não deveria, né? Mas Júlio, respondendo um pouco do que você falou, cara, que você falou, é um ponto que eu queria colocar sobre ter um advisor, né, para fazer rodada de investimento e tudo mais. Eu penso, cara, uma linha muito, muito parecida com o que o Fê comentou, eu só colocaria um ponto a mais, que é o seguinte, cara, que é uma coisa que eu pensei muito para mim, né? Na Memed, a gente tinha um valor, um dos nossos valores da Memed, era um valor que a gente denominou lá como fazedor. A gente deu esse nome para esse valor que basicamente a gente tentava estimular o quê, né? Que se você não sabe fazer alguma coisa, se você entrou lá na Memed, vai trabalhar com a gente, se você não sabe alguma coisa, não tem problema. Mas assim, busque aprender a fazer, tipo assim, aprenda fazendo. Então faz uma mentoria, assiste um vídeo no YouTube, vê alguma coisa, mas assim, faça as coisas, né? Como eu já contei aqui num outro capítulo, pô, meu irmão, que era o CTO, era formado em direito, ele aprendeu a codar sozinho. Eu sou formado em psicologia, aprendi a ser um cara de negócios lá dentro. Então, assim, a gente tem muito esse drive de ser fazedor, de assim, cara, não tem tempo ruim. Vai lá, senta a bunda na cadeira, trabalha e aprende a fazer, sabe, né? E vamos embora. E acho que esses momentos de fazer fundraising, e o momento, por exemplo, como foi o momento da venda da Memed, que, né, vocês sabem muito bem como foi, e vocês participaram, né, de muitas formas desse momento do exit da Memed. São momentos, cara, que eu acho que, putz, aquilo ali vale mais do que, sei lá, cara, do que eu usar o termo, né, um termo chavão, né, vale mais do que um MBA, no sentido de que você acaba tendo um aprendizado muito grande num período de tempo muito curto para você passar por essas coisas. Então, eu sempre tinha, às vezes vinha algum empreendedor para mim e falar, cara, o que você acha de eu contratar essa boutique aqui para me ajudar a levantar dinheiro, a fazer alguma coisa? Eu sempre respondia assim, eu falava assim, pô, cara, você vai realmente terceirizar para uma outra pessoa a chance de você viver uma coisa, cara, que provavelmente, talvez você nunca mais consiga viver, né, na sua vida, se você não quiser continuar empreendendo, você vai perder a chance de você viver isso, sabe? E eu lembro que tinha um cara, um executivo grande, de um grande banco, bem famoso, que o cara vivia me assediando, que ele queria, de alguma maneira, levar a Memed para fazer ou rodadas de investimento ou saída, né?
E na época que eu vendi a Memed, quando saiu a notícia, o cara me mandou uma mensagem assim, pô, mas eu não acredito, cara, você vendeu a empresa e você não veio falar com a gente, você não me deixou te ajudar, não sei o que lá. Eu falei, cara, mas não é que eu não acho que você possa me ajudar. Eu já tinha 4 fundos comigo. E eu queria viver essa experiência. Eu queria sentar com o meu advogado, ouvir esse cara, eu queria ler um livro, eu tirar dúvida, falar, negociar, tentar ver se eu conseguia um valor maior, menor. Eu queria viver isso. Então, sei lá, você poderia fazer, só que eu acho que muitas vezes as pessoas terceirizam isso mesmo. Falam, não, vai lá, negocia para mim. Aí o cara vem e fala assim, ó, a proposta final é essa aqui. As cláusulas são essas, você quer? Tipo, porra, eu quero ouvir isso, eu quero passar pela situação. Então, eu acho que não tem nada mais rico, cara, do que você viver intensamente as histórias que você está construindo, da sua vida, cara, sabe? É único, cara. Tipo, então, se eu tivesse que dar a minha sugestão, e de novo, né? Tem espaço para todo mundo, como tem espaço para construir uma empresa sem investimento e com investimento, também tem espaço para levantar dinheiro com advisor e sem advisor. Mas na minha experiência, eu acho que é muito mais rico quando você consegue viver aquilo na pele e você vai sair muito melhor depois daquilo. E para terminar minha fala, é uma questão que eu aprendi também ao longo da minha trajetória da Memed, que é a seguinte, cara. Às vezes a gente sempre tem na nossa vida momentos de a gente ter conversas difíceis, né? Seja com um investidor, como o Fê falou, né? Pô, são conversas duras, são conversas tensas. Às vezes você tem conversas difíceis com um sócio, né? Alguém que já está no seu negócio. Às vezes você tem conversas difíceis com um funcionário. E eu sempre aprendi, cara, eu costumo dizer que, assim, são as conversas difíceis que te dão senioridade profissional, sabe? Não tem nenhuma conversa difícil que você vai fazer que você não vai sair depois dela e ela vai ter virado um marco de algum ponto futuro que você melhorou para frente. Então, assim, todas as minhas conversas difíceis, você precisa se preparar para elas, né? Entenda que aquilo é uma conversa difícil, se prepara, vai para a conversa, porque depois, lá na frente, você vai olhar para trás e falar, pô, depois daquele dia, daquela conversa tensa que eu tive, eu aprendi tal e tal coisa, e hoje eu sou melhor, sou mais sênior, ganhei senioridade, sei tomar melhores decisões, muito por conta daquilo. Então, assim, cara, não fuja de conversas difíceis, não fuja de momentos difíceis, viva esses momentos. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer para sua vida mesmo, sabe? Mais do que profissionalmente, para sua história de vida. Assim, vive intensamente essas coisas. Muito bom, Ricardo. E essas histórias de vocês são muito interessantes, são muito legais, né? Porque, pô, é exatamente isso que você falou, né? A história do teu negócio enfim, se confunde com a tua vida pessoal, né? Então, mas duas historinhas que eu queria contar. Na época que a gente fez, óbvio, em momentos diferentes, mas na captação lá para a listagem da Afria, eu lembro da primeira reunião que a gente fez para fazer o primeiro teste da apresentação, né? Então a gente ia fazer uma viagem para os Estados Unidos para falar com o investidor e tal, não sei o quê. Vamos lá para a primeira, senta todo mundo lá no banco, aí tinha 3, 4 bancos, tinha advogado, tinha os executivos todos, tinha a crescer, a mesa tinha 20 pessoas, 25 pessoas. Vamos lá, vamos começar a fazer o teste do pitch deck. Cara, eu comecei a falar, mas não saiu nada. Engasguei, falei mais do que devia, voltou e tal. Aí foi testar a segunda vez, não saiu. Cara, eu lembro até hoje, o Saraiva, lá do Bank of America, falando assim, vamos fazer o seguinte, vai para casa, vai jantar, toma uma água e tal, treina um pouco mais lá, vai pro espelho. Hoje não, né? Hoje não, cara, hoje acabou, não. Amanhã a gente vai... Porra, e no final, né, cara, tudo é treino, é isso que você falou, né? Então, no final das contas, depois é um aprimoramento de dia a dia. Nós fizemos, o processo todo durou 7 meses. E eu lembro que eu passei pelo menos aí uns 90 dias fazendo na Faria Lima lá com os caras, fazendo o tempo todo, até na época que a gente foi para a rodada realmente para fazer a captação, depois para o roadshow final, estava ainda tendo ajustes finos, assim, porque cada vez que você fala, tem um feedback do investidor. Então, isso é muito interessante. O aprendizado nas conversas com os investidores, isso é muito importante, mesmo que você até não capte, né? Às vezes faz sentido e você tem esse aprendizado, depois, enfim, você vai para uma outra, você mantém o relacionamento e tal. E a outra história também que é boa, eu tinha
impresso, porque lá é tudo assim, você imprime, né? Você vai falar com o investidor, é tudo impresso, você fala com o investidor, 45 minutos, 50 minutos de conversa, faz um monte de reunião durante o dia. Porra, e eu tinha um deckzinho, eu tinha, sei lá, 15 slides, que eu fui anotando no aprendizado, eu fui anotando algumas coisas nos slides, mesmo até os slides mudando. Eram anotações que eram tão referência para mim, que aí um dia eu falei assim, já estava cheio, é que eu não estou com ele aqui, eu vou ver se eu acho. Mas era tudo anotado, os slides eram todos cheios de anotação, assim. E aí eu falei assim, puta, hoje eu vou fazer 100 o negócio com as anotações, cara. Refiz, tentando ajustar as anotações de um jeito melhor. Cara, eu não consegui fazer do jeito que eu queria. Então a gente brinca, cara, porque assim, eu fiz os 15 dias de apresentação lá fora, com o deck, o papel todo amassado, tinha café em cima, tinha, cara, era assim, porra, era aquilo que funcionava para aquilo que eu tinha mentalizado. Olha só como que é, né, o negócio, né? Eu fiz os ajustes, tentei ajustar de um jeito as notas e tal, só que eu falei, putz, esqueci de falar isso e aquilo. Só que, cara, quando você tem uma fala, a minha fala era, sei lá, era coisa de 5 minutos, 6 minutos e tal. Cara, você esquecer um ponto mínimo, né, ele às vezes impacta, né? Então, assim, a gente era. E você vai treinando. Então, eu acho que são duas histórias boas aí também, adicionando a vocês aí. Podemos seguir para o próximo, que é. Podemos ir? Como é que você se torna atrativo, então, né, para os investidores, né? O que te torna? Essa é a pergunta, né? Eu queria começar falando essa porque, para mim, a gente já passou um pouco dentro disso aqui ao longo do episódio, né? Mas eu acho que o investidor está em busca da pessoa, né? Quem são os founders. Às vezes a gente subestima muito isso, né? Fica pensando, não, tem que apresentar o maior TAM possível, né? Enfim, caraca, tem que mostrar aqui que esse negócio vai valer muito e vai gerar muita receita e tem uma oportunidade incrível, né? E no fim do dia, né, a gente sabe que esse lado de construir a narrativa de para onde o seu negócio vai, né? E você tentar mostrar que você é meio o Indiana Jones ali, pô, achou a arca perdida e, né, assim, isso não cola. Não estou dizendo que não é importante você ter realmente, né, o domínio do tema e saber exatamente que é uma oportunidade boa e uma dor clara a ser resolvida, mas o investidor está em busca do empreendedor. E aí acho que as características do empreendedor dentro disso fazem muito sentido, né? Então, cara, qual que é a história desse cara? Por que ele está entrando nisso, né? Então ele já tem realmente vivência no tema, conhece, tem algum tipo de domínio, qual a experiência, até por que ele foi testando e desenvolvendo aquilo ali até chegar aqui para mim, como é que tem sido a evolução desse negócio e como ele apresenta a evolução desse negócio durante esse período, situações críticas de pressão e etc., como que ele costuma lidar, qual é a complementariedade dos cofundadores ou do primeiro time que ele montou ali dentro disso, né, como que está estruturado isso, como o empreendedor pensa dessa forma, né, dentro desse domínio do que é o negócio, do que é a empresa, né, algum grau de resiliência, se for um second time founder, né, alguém que está empreendendo pela segunda vez, que mesmo que não tenha tido um êxito, mas que tenha aprendido algo dentro da jornada empreendedora previamente, acho que isso traz valor, e principalmente por que ele me quer como investidor. Eu acho que também isso é uma coisa que às vezes os empreendedores subestimam, né? Eu costumo fazer essa pergunta tanto quando eu estou com o chapéu como anjo, ou quando eu estou dentro do CVC da AFIA, enfim, como da parte de Venture Capital, por que você quer a gente como investidor? Por que você me quer como teu investidor? Porque também para entender como que ele encaixa toda essa história que a gente falou lá atrás de realmente o cap table está sendo preenchido da melhor maneira em relação à construção do futuro, né? Porque o negócio vai mudar, a gente tem coisas imponderáveis, tem coisas no caminho e a gente já falou. Como você vai se adaptar ao cenário é o que vai fazer o negócio dar certo ou não. Boa, quem quer comentar aí em mensagens rápidas que a gente já vai deixar com as nossas dicas aqui. Então, acho que a gente está encaminhando para o fim, eu vou tentar ser um pouco mais direto aqui. Assim, eu acho que o Bruno bateu numa tecla super importante, que é o papel ali dos founders e da capacidade de execução deles. E o meu segundo ponto, que na verdade são dois, cara, assim, de uma maneira bem direta, eu acho que o investidor gosta de ver cliente feliz e dinheiro entrando no caixa. É isso, né? Então, cara, se você for capaz de desenvolver uma solução, uma oferta, onde o seu cliente, né, vai extrair valor daquilo, vai estar feliz no final do dia, esse cara vai pagar pelo seu serviço, esse cara vai, né,
ser um usuário frequente e assíduo e recorrente da sua plataforma, e ele vai te indicar para outras pessoas, isso vai se traduzir em crescimento, e no final do dia isso vai se traduzir em receita para a companhia. Então, parece simples, mas é simples mesmo, né? Eu acho que fundamentalmente esse é o conceito da coisa. Então, né, por mais que às vezes a empresa está no estágio ali, é meio de discovery, está iniciando, mas se você é capaz de mostrar, né, com crescimento efetivo, ou então que num momento muito curto você vai ser capaz, como empreendedor, de entregar isso para os investidores, cara, eu acho que assim, você já tem mais de meio caminho andado para, de fato, conseguir atrair a atenção de alguém e fazer uma boa rodada. Seja seu negócio online ou offline, você vai conseguir achar um investidor, você vai conseguir achar alguém, né, disposto a investir no crescimento do seu negócio. E acho que só um último ponto, cara, eu penso muito nisso. Hoje eu até tenho um apreço maior pelo difícil trabalho dos investidores, agora que eu virei investidor anjo, né? Como é difícil, cara, você achar assim, quem é a pessoa certa, né, o business certo para você entrar. E acho que uma coisa que a gente ouve, e hoje eu do outro lado entendo e concordo cada vez mais, é que o investidor ele fala que ele aposta no jockey, não no cavalo, né? Porque se precisar mudar o cavalo de direção, cara, quem vai conseguir fazer isso é o jockey, é o cara que está ali em cima pilotando o negócio, é o empreendedor. E hoje eu percebo que muito das minhas tomadas de decisão de pessoas que eu quero investir, né, empresas, negócios que eu quero investir, o meu background check, o meu olhar é muito mais para a capacidade de liderança, de resiliência, de persistência, de drive que aquele cara que tá empreendendo vai ter. E é uma coisa que eu percebia, que eu acho que quando eu olhava para algumas empresas, alguns empreendedores, às vezes você acha que o cara vai ter a mesma resiliência e vai aguentar as mesmas dificuldades que você aguentou. E porque, poxa, quantas paredes eu não tomei na minha frente, quantos nãos de investidores eu não tomei, quanta dificuldade a gente não teve para conseguir consolidar e construir o business. E a gente não desistia, a gente continuava. E às vezes você pega empresas que você às vezes investe e na primeira parede que o cara tromba, ele já não quer mais brincar disso e vai fazer outra coisa. E acho que você tem que ter muito respeito, especialmente com o dinheiro do investidor. Esse dinheiro não veio de graça, também não, né? Não foi fácil ganhar os nossos dinheiros, não foi fácil para os fundos de venture capital levantarem os dinheiros deles. Então, eu acho que eu consigo enxergar hoje os dois lados, né? A dor do empreendedor, de que aquilo é 100% da vida dele, tá todos os ovos num lugar só, aquilo, se der errado, representa talvez, às vezes, a ruína da vida do cara, enquanto que o investidor tem lá 200 startups investidas e o risco muito mais diluído. Por outro lado, eu também entendo a dificuldade que é para esse outro cara achar alguém que vai realmente respeitar o dinheiro, vai buscar formas de fazer aquele dinheiro se multiplicar e fazer aquele negócio, né, devolver e ter um retorno para que a roda continue, né, girando, o ciclo continue se perpetuando de nova geração de empresas e negócios. Então, é uma simbiose, sabe, gente? Os dois lados têm que estar funcionando em harmonia, senão tem como, assim, o negócio funcionar se não for desse jeito. E eu acho que, só para adicionar o último ponto aqui, cara, tem essa questão da atratividade, Júlio, eu acho que os atributos, né, que tornam o negócio atrativo, né, o Rica e o Bruno foram mais na linha, né, do time, dos founders, eu fui mais na linha do produto, do negócio da receita, eu acho que elas estão sempre presentes em conjunto. Entretanto, depende da fase que o negócio está. Né? Então, por exemplo, em rodadas mais early stage, onde o negócio está começando, eu noto, né, de fato, uma aposta e um papel muito mais importante exatamente no papel, né, dos fundadores, de como essas pessoas são e tudo mais. Na medida em que o business vai evoluindo, claro que esse acaba sendo um pre-check. E se tiver problema aí, cara, você vai tomar um no-go na hora. Mas aí outros elementos do business começam a ganhar mais peso e se tornar, né, ou tanto importantes quanto, ou até um pouco mais. Então, eu acho que é sempre você também projetar, olhar para dentro e falar, cara, beleza, qual que é a minha fase e entender quais são os atributos importantes para aquela fase, para que você consiga se posicionar e passar a mensagem certa. Isso aí, porra. Boas teses com boas pessoas é um sinônimo aí de possível
bom sucesso, né? Não sempre, né? Este país aqui, nessa vida do empreendedorismo, mas talvez, acho que resumindo. Vamos fechar com as dicas aí, rapaziada? Vamos lá, então acho que uma das dicas, né, até quando a gente estava conversando, pensando que dicas que a gente daria, acho que uma das dicas que eu até sugeri é um livro chamado Venture Deals, um dos autores é o Brad Feld. É um livro que ele fala exatamente sobre o funcionamento, né, de um venture capital, assim, como que funciona, porque às vezes a gente entra em negociações com venture capital e a gente não sabe muito bem entender nem as cláusulas que chegam. Quando você é marinheiro de primeira viagem ali, você recebe com tantas coisas de veto, voto, liquidation preference, que é uma coisa que o Fê trouxe. São tantos termos novos, né? Para mim, quando eu recebi meu primeiro term sheet, é um mundo tão diferente que você fala assim, cara, o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo isso? Como que eu vou conviver com isso tudo? E eu acho que esse livro ele traz um pouquinho mais ele mastigado ali o conceito, sabe? O que você espera? Por que as firmas de venture capital funcionam como funcionam? Por que essas cláusulas que são que a gente fala, normalmente quando você vai negociar com o VC, né? Você fala, pô, mas que cláusula que é essa aqui? Eles falam assim, isso aqui é padrão, isso aqui é padrão, né? Fala assim, isso aqui é cláusula padrão do Vale, né? E aí você fala assim, pô, então assim, por que aquilo é um padrão, né? O que esses caras passaram? O que o mercado, esse novo, né, a instituição de venture capital que foi criada há não sei quantos anos atrás, passou por tanto tempo, né, de provação para chegar nessas, entre aspas, cláusulas padrões, por que aquilo é tão importante e até para você entender e você saber o que negociar? Que são coisas até que o Bruno trouxe mesmo, para você não ter lá na frente uma surpresa errada, você trazer um fundo que não é um fundo alinhado, que não é um fundo que vai estar do seu lado, que vai jogar uma coisa, né, que vai ser pro-founder no momento que o founder precisar. Então você precisa entender mesmo o que você está negociando e falar, pô, isso aqui é pain point para mim, sabe? Isso aqui é um ponto de dor, que eu preciso dar uma olhada, eu preciso tratar isso aqui com cuidado. Falar, pô, essa cláusula aqui para mim, isso aqui que a gente fala que é deal breaker, né? Pô, se não for isso aqui, eu não vou assinar. Se não tirar isso aqui, eu não vou assinar. Você conseguir navegar um pouquinho. Então esse livro eu acho que é um bom suporte aí para você. É um livro pequeno, curto, dá para você ler, entender e se preparar mais para negócios quando forem surgir a hora de negociações. Acho que vale a pena. Boa dica. Depois vamos deixar aí o link aí para o livro, então, né, aqui na descrição aqui do podcast para a galera. O que mais aí? Vamos fechando aí, Brunão? Felipe, última mensagem? Pô, esse livro é fantástico, também super recomendo. Cara, é impressionante como ele tentar abstrair, né, a complexidade de termos muito técnicos de uma negociação e fazer você entender e saber como manejar e jogar ali. Eu vou dar uma dica, acho que talvez menos, né, menos prática e acho que um pouco mais até, né, da gente, do sentimento reflexivo que a gente pensa quando a gente está captando, cara, você como empreendedor, assim, acho que a gente já falou que o processo é duro, você toma muito feedback, você toma muitos nãos, né? Você toma muitas provocações, mas você como empreendedor nunca deixe de acreditar na sua visão e na sua intuição, né, como empreendedor dentro do projeto que você está. Né? Porque no final do dia, pessoal, tem muita assimetria de informação. E você, no seu papel de founder, né, se você for o CEO, principalmente da companhia, que está olhando e tem uma visão holística de todo o seu negócio, não existe nenhuma pessoa no mundo, não existe nenhum investidor com mais experiência no mundo que consegue ter a visão, consegue ter a leitura e todos os elementos que você tem enquanto empreendedor. Né? Então, eu não estou aqui sugerindo que você tenha que ignorar os feedbacks que você recebe, na verdade não. Eu acho que essas conversas são muito saudáveis e no final do dia eu acho que é um jogo de quebra-cabeças. Né? Então, você ali como empreendedor, você tem 70% das peças na sua mão para montar esse quebra-cabeça e, né, a cada conversa você vai pegando uma pecinha de um. Então, muita gente fala muita coisa, né? Consiga criar um filtro, né, mental onde você seja capaz de, cara, beleza, né, a pessoa despejou um monte de informação ou feedback a respeito do teu negócio. Cara, a tendência, eu acho que no final do dia é que você descarte a maioria, mas se atente e pegue aquela pecinha do quebra-cabeça que é importante que você não tinha e no final do dia você vai, né, conseguir montar todo o tabuleiro. Eu acho que é um pouco disso, é um jogo seu, né, com o conhecimento e a visão que você já tem, com
um input constante de várias pessoas. E não é só investidor, não, né? Então, numa rodada de captação você cresce, falando com outros empreendedores você cresce, ouvindo o seu cliente você cresce, ouvindo o teu time e aprendendo com ele você também cresce. Então, eu acho que essa dinâmica que vai fazer você não só ser bem-sucedido, né, em captações, mas construir algo que de fato vai gerar valor e em algum momento que você vai capturar o valor, parte do valor que você ajudou a gerar. A minha dica é o livro, também faço as palavras do Fê e do Rico, o livro é maravilhoso, acho que tem que comprar para quem está querendo seguir esse caminho. E a minha dica aqui é uma dica prática para construção de pitch, de deck, etc. Muitas das empresas de sucesso que a gente conhece no mundo tech disponibilizam, né, enfim, versões de pitches, de decks que eles fizeram em algum momento no passado. Então, se você está refinando o seu material, se você quer ajuda, e como a gente falou, cara, o material ele vai ser continuamente refinado e ele vai ser testado ali, você tem que pegar esses inputs para melhorar e criar, etc. Mas também tem muita base aí disponível na internet para você encontrar de decks de empresas de sucesso que tiveram boas captações, para você se inspirar e melhorar a sua estrutura, a forma como você organiza, o conteúdo que você tem ali dentro. Então, a minha dica é use bastante o que já foi feito por outros que alcançaram aí seus objetivos. O feito é melhor que o perfeito, né? Isso aí. Então, assim, faz. Tipo, vai para o mercado, ouve, pega feedback, volta, muda o slide, vamos embora. Eu vou fechar, fechando aqui, a minha dica é um pouco... primeiro, assim, acho que a gente tem que pensar que o fundraising é uma etapa de um processo de uma companhia, né? E adicionando aí o que vocês falaram, é mais um projeto da empresa. E a minha dica é o seguinte, primeiro, obviamente, fala com quem já fez, né? Acho que esse é o principal. Conversa, entende e tal. Vai fazer? Entenda que isso aí toma tempo. E se o time da companhia não tiver preparado para... Enfim, a lojinha tem que continuar e o pau tem que estar comendo ali e tal. Isso toma tempo. Então, assim, se o cara é o CEO e ele, depende muito dele para a operação, isso aí pode ser um negócio que, dê errado para o negócio, né? Então, eu acho que essa preparação, essa consciência de que lojinha continua, fundraising é um processo, você vai ter que dedicar tempo para isso, né? Principalmente o fundador. É muito importante saber que embaixo tem a rapaziada ali que está tocando as coisas. Enfim, fechando aqui, queria agradecer vocês mais uma vez, a audiência, para quem ficou até o final, muito obrigado. Felipe, Bruno, Rica, obrigado mais uma vez. Nos vemos na próxima do Ridecast. Um abraço.